apareceu um grande profeta e Deus visitou o seu povo. Esta é a tônica principal que nós vemos no Evangelho de hoje. E, sobretudo, o Evangelho de São Lucas mostra muito bem isto. Deus que visita o seu povo. E hoje, de modo especial, vamos encontrar um milagre de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim. O Evangelho fala que Jesus ressuscitou 3 pessoas: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, ressuscitou ainda dentro de casa, tinha acabado de falecer, e Lázaro, já no sepulcro há 4 dias. Mas hoje, de modo especial, nós vamos encontrar aí, no filho da viúva de Naim, a grande compaixão de Jesus. Jesus, sempre acompanhado por uma multidão, vai a Naim, uma pequena cidade, e fora da cidade vem um cortejo. Era o cortejo da morte. Uma viúva que já tinha perdido o seu marido, estava ali desolada, entristecida, sem muitas perspectivas. O único filho em quem ela tinha colocado toda a sua confiança, a sua esperança, estava ali, morto, e ela levando à sepultura. O povo estava consternado e grande número acompanhava aquele sepultamento. Era o cortejo da morte. A morte que vem como salário do pecado, que vem cortar a vida humana, que vem nos mostrar a nossa realidade como pessoas. Poucas vezes pensamos na morte, até não queremos falar dela. Quando se fala de morte, muita gente chega, vamos bater aqui na madeira, tem esse costume, essa superstição, não quero saber. E luta-se tanto contra ela, e nós temos que preservar realmente a vida, que é o dom de Deus, mas é uma realidade, e vai acontecer com todos nós. E ela terá uma vitória, por mais que nós trabalhemos, que tomemos medicação, que façamos tratamento e tudo mais, por mais que tenhamos bens materiais, de qualquer forma podemos conseguir os melhores progressos da medicina, vai chegar uma hora que a morte vai dizer: eu venci, acabou tudo aqui. É hora de parar, é hora de pesar tudo, é hora de contar tudo, é hora de prestar contas. Agora ela vence. Mas essa morte que vence é uma morte aparente, é uma vitória temporária, melhor dizendo, não é uma vitória para sempre, porque Cristo, passando pela morte, nos dá a vida. E é Ele que vai ao encontro daquela procissão da morte. Ele vem com a vida, e vem dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Vai dizer isso lá no túmulo de Lázaro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele vem e morre também, e ressuscita, e tem a vitória sobre a morte, para dar um novo sentido à morte, não como a vilã vitoriosa, mas aquela que é vencida por Cristo. E sendo vencida por Ele, Ele nos dá a graça também, se estivermos com Ele, de vencermos a morte. E a morte então não vai ter mais a última palavra, ela vai ser para nós apenas uma porta que se abre para a eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não terá morte eterna, não morrerá eternamente. E essa vida que vai ao encontro daquele séquito que caminha lá para a sepultura. Mas uma coisa muito interessante e significativa nessa cena é o que o evangelista São Lucas diz: e Jesus, movido de compaixão, olhando aquela viúva e aquele menino morto, ele moveu-se de compaixão. No original, a gente vai entender melhor, a compaixão era um sentimento das entranhas,
teve entranhas de compaixão, moveu-se lá dentro, ele ficou meio perturbado interiormente. Esse é o sentido de compaixão. Na nossa língua portuguesa, compaixão vem do latim compassio, compassiones. Passio é sofrimento, então é sofrer com o outro, participar do sofrimento do outro, sentir também o que o outro está sentindo. Isso é compaixão. Então Jesus, como que se coloca no lugar daquela mulher e se comove interiormente, e aquilo o move a uma ação. Isso nos dá um grande alento, porque todos nós temos sofrimentos aqui na terra. O sofrimento faz parte da vida humana. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, sofremos também por causa dos erros dos outros, mas sofremos também por causa das nossas limitações. Somos criaturas, temos sofrimentos no corpo, nossas doenças, os nossos acidentes, nós temos sofrimento também no espírito. Isso faz parte da nossa vida. A cruz é parte da vida humana, todo mundo tem. Agora, a grandeza da cruz está em uni-la a nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus então olha para a nossa cruz e olha para nós e Ele carrega conosco. Então, quando Jesus olha para aquela mulher e sente compaixão, essa compaixão, ela se dirige também a cada um de nós. Isso deve nos levar a uma grande confiança nele. Nós, evidentemente, somos donos, até certo ponto, das nossas decisões, daquilo que escolhemos, e a nossa vida é cheia de escolhas. E quantas vezes escolhemos errado, e por escolhermos errado, vamos às consequências desses erros, não só para nós, mas também para os outros. Porém, diante, seja das nossas más escolhas, que causam um peso maior na nossa cruz, seja diante das próprias dificuldades e sofrimentos inerentes à nossa vida, se olharmos para Jesus e suplicarmos a sua misericórdia, se formos a Ele e pedirmos, Jesus vem a nós. Notem que ali nós vemos um encontro de duas procissões, a de Jesus, que é a da vida, e a da morte. Mas Jesus vai ao encontro dessa procissão e há realmente esse encontro. E Jesus toca no esquife. Ele toca em cada um de nós, no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, muitas vezes provocadas por nós mesmos. Mas toca também na nossa morte, quando estamos mortos pelo pecado, ou estamos presos, acorrentados a vícios e paixões desordenadas. O cortejo daquele menino morto parou diante de Jesus. O nosso problema é que nós não paramos diante de Jesus. Queremos continuar na nossa má vida, queremos continuar do nosso jeito, queremos continuar fazendo as coisas que estamos fazendo e não queremos parar diante de nós mesmos com humildade e reconhecer que é o momento de olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu estou morto, eu estou quebrado, estou maltrapilho, estou na miséria, estou ferido, estou precisando de cura. E quando não há essa humildade, é claro que significa que o século está passando e Jesus ficou. É interessante que Jesus toca no esquife e eles param. Tocar no esquife era algo que não se podia. Quem tocava ficava impuro, tocou no morto. Mas Jesus é a pureza e Ele toca, como Ele também nos toca com a sua graça. O problema é que nós muitas vezes não correspondemos à graça.
E vivemos hoje numa espécie de engrenagem ou uma roda o tempo todo, e não temos tempo para pensar na nossa vida espiritual. Nos enchemos de vaidade e de vanglória, como diz São Paulo, e nessa vanglória achamos que estamos muito bem. Os probleminhas eu passo e vou embora. Mas até que ponto eu vivo interiormente esta união com Deus? Um dos grandes males da sociedade moderna, há vários, é a superficialidade. O apego ao efêmero, ao passageiro, em detrimento do apego àquilo que é eterno. Cuidamos mais do temporal, do agora, do que da eternidade. Então vivemos hoje uma grande superficialidade em toda a sociedade. E nós católicos somos também sujeitos a isso. E muitas vezes somos também superficiais. Mesmo aqueles que procuram viver uma vida mais, digamos, dentro da igreja mais tradicional, nós vemos muita superficialidade. É a cultura do agora, é a cultura da vaidade, a cultura da vanglória, a cultura do imediatismo. Nós precisamos vencer isto, porque a superficialidade leva ao relativismo. Tudo passa a ser relativo. O meu jeito de ser é sempre o melhor. E isso é uma grande vanglória. A Epístola de São Paulo hoje é muito clara a respeito disso. Isso nos leva a um tratamento ruim para com os nossos semelhantes. Nos leva muitas vezes a nos colocarmos acima dos outros, a julgarmos os outros, a não compreendermos as suas quedas, a não pararmos para escutá-los. Nós ficamos como que uma espécie de católico de primeira classe. E isso não é verdade. E na nossa superficialidade, ficamos muito de aparências. Então temos que ter muito cuidado nesse sentido. Nós temos muitas graças que Deus nos dá no dia a dia, a graça da Santa Missa, a graça do sacramento da Eucaristia, a graça das admoestações que nós ouvimos, a graça daquilo que a igreja sempre nos ensinou e nos ensina, fora as graças particulares que Deus dá a cada um. Mas é preciso nos perguntar se nós estamos correspondendo a essas graças, se estamos indo de acordo com a vontade de Deus, cuidando da vida espiritual, pensando que temos que cuidar da matéria, é claro, mas isso está sujeito a algo muito maior, que é a eternidade. Por isso, esta compaixão que Jesus tem para com aquela viúva e depois para com o jovem, ela deve espelhar em nós também. Até que ponto temos compaixão do nosso irmão, daquele que precisa de nós? Ou nos colocamos acima dele e dizemos, fica lá porque eu sei o que fazer. Ou nos tornamos arrogantes, como se fôssemos melhores. A compaixão é sentir com o outro. A misericórdia vai aí, passa pela compaixão. Então o que é que nós estamos fazendo no dia a dia? Muitas vezes dentro da nossa própria casa. As pessoas às vezes precisam de nós e nós ficamos ilhados dentro de casa, não conversamos, não buscamos um diálogo sincero, não buscamos ver o que o outro está passando, o que o outro está sofrendo. Essa compaixão de Jesus deve nos levar a uma compaixão também para com os irmãos. Não só a confiança nele, mas a compaixão para com o próximo. Dentro da igreja, é preciso termos essa compaixão. Nós somos uma família. São Paulo, quando insiste lá aos Gálatas, ele está falando para uma comunidade religiosa, como nós aqui. Pessoas que trabalhavam, que estudavam, pessoas que compravam, que vendiam, que se relacionavam, que tinham famílias. Esses conselhos são conselhos para nós.
Quando ele diz suportai-vos uns aos outros, olha só, fala para nós. Quando ele diz ajudai-vos mutuamente, fala para nós. Quando diz chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram, fala para uma comunidade como a nossa. Não julgueis, vós também podeis ser tentados. Quem está de pé, cuide que não caia. Para quem ele fala? Para a edição de um livro que vai ser publicado? Não. É uma carta dirigida a uma comunidade concreta. E para nós hoje é a nossa comunidade. Nós aqui que frequentamos a igreja de São Pedro todos os domingos. Como é o nosso relacionamento entre nós? Como nós nos julgamos? Como agimos? Não só diante de Deus, mas diante dos outros. Há compreensão entre nós? Há fraternidade, somos irmãos? Há ajuda mútua? Há uma compaixão de uns para com os outros em seus sofrimentos? Ou nem isso nós procuramos saber? Ou procuramos ter uma espécie de religião individualista? Isso é um perigo, porque a fé, ela é uma adesão nossa às verdades reveladas, mas ela tem também uma dimensão comunitária, uma dimensão de igreja. Nós somos uma igreja, e a igreja significa assembleia, um grupo grande no mundo inteiro. Há uma frase de São Paulo que marca muito e que eu sempre carrego como um lema meu. Até já pedi para quando eu for sepultado colocar lá na minha tumba, se tiver tumba, não sei se vai ter. Fazer-se tudo para todos, para ganhar a todos para o Cristo. Essa frase. Nós temos que nos fazermos tudo para todos, para ganharmos a todos para o Cristo, até se tivermos que levar um tapa na cara, mas se é para ganhar para Cristo, não tem problema. Essa frase de São Paulo nos choca, porque nós não fazemos tudo para todos, fazemos tudo para nós. Fazer tudo para mim, tudo para mim, o que eu quero, do meu jeito. Isso não é evangelho, não. Isso não é compaixão, não. Às vezes a gente vê nas comunidades tantas dificuldades entre as pessoas, porque ou há pessoas que são muito melindradas, qualquer coisinha a pessoa logo fica brava, fica aborrecida ou se fecha. Tipo pele de ovo, a gente qualquer coisa fere. Isso é de uma extrema imaturidade, uma criancice. Pessoa assim pode ter 60 anos, é uma criança. Porque criança, se você olha com cara feia, já começa a chorar, não sabe nem por quê. Tem gente que é assim. Vamos amadurecer. Ou há pessoas que são extremamente altaneiras, como aquela árvore que está acima das outras, olhando por cima, e tem resposta para tudo, sabe tudo, o que é falso. Ou aquela pessoa que se fecha, qualquer coisa se fecha, não se abre para o diálogo. Como aquela plantinha que a gente, quando era criança, a gente via pelos matos, tinha uma plantinha que a gente chamava de dormideira. Então a gente gostava de brincar subindo os morros lá onde eu morava, e ia com uma varinha e dizia dorme, dorme, dormideira, para acordar segunda-feira. Ia tocando, elas iam se fechando. Tem muita gente que é dormideira, só que não acorda segunda-feira, nunca acorda. Só aparecem os espinhos, porque ela tem uns espinhozinhos, Então, numa vida de igreja, é preciso que haja esta vida de comunhão, que tem suas dificuldades, porque somos todos diferentes, mas somos todos filhos do mesmo Pai.
A Epístola de São Paulo vocês devem ler de novo em casa e meditar, né? Ele fala da inveja, fala da complacência, fala isso que a gente está comentando aqui. Então peçamos a Nosso Senhor a graça de nós compreendermos bem isto e termos uma vida autenticamente cristã, buscando servir a Deus, buscando confiar em Nosso Senhor, mas buscando também servir ao próximo, sobretudo aquele que mais necessita de nós. Tinha um santo da igreja que dizia: nós temos que amar até doer, até sentir a dor do amor. E não dói, porque quem ama não sente dor, mas até se fosse o caso de sentir essa dor. Peçamos então a Deus que nos dê essa graça, né? E que esse amor exploda dentro de nós, para que assim possamos, com a graça de Deus, nos caminharmos todos na esperança da vida eterna. Amém.